A paz do Senhor aos irmãos. Hoje eu venho trazer a palavra, a palavra que eu trouxe hoje para a igreja está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, está a primeira história, porque hoje a gente vai falar sobre relacionamento com Deus. Eu vou ler 2 tipos de relacionamentos, que essas pessoas tiveram com Deus, e a gente vai refletir um pouco sobre essas 2 histórias. A primeira está em 2 Reis, versículo 4, a partir do 1. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E é chegado um credor para levar meus filhos, meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dizei-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede que te empreste vasilhas, e todos os seus vizinhos vasilhas vazias, e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre os seus filhos, e estes lhe chegaram as vasilhas, e ele as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e teus filhos vivem do resto. Amém? Que é a primeira história, que essa mulher, ela se viu diante de uma luta, de uma prova, Ela estava sem seu marido e seus filhos iam ser levados como escravo, e ela precisava de um milagre do Senhor, e através de Elias, Deus proveu um milagre para esta mulher. Agora, no mesmo versículo, no mesmo capítulo, a gente vai ler Eliseu e a Sunamita, que já é outra história, e a gente vai ver o relacionamento dessas mulheres com Deus, Certo dia passou Eliseu por Sunam, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, em cima de um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retira-se para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço: Giese, chama esta Sunamita. Chamando-a ela se pôs diante do profeta.
E este havia dito ao seu moço: diz-lhes: eis que nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale em teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geese respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu marido já é velho. Seu marido é velho. Disse Eliseu: chamando a ele, ela se pôs à porta e disse-lhe o profeta: por este tempo aqui, há 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor. Não, meu senhor de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho. No tempo indeterminado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, minha cabeça. Este disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. E ele tomou e o levou à sua mãe, sobre os cujos joelho ficou sentada até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem e da cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova e nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então ele fez albadar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geese, seu moço: eis aí a Sunamita. Corre ao teu encontro e diz-lhe: vai, tudo bem contigo, com teu marido e com teu filho, com teu menino? E ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe aos pés. Então se chegou Geese para arrancá-las, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está amargurada, e o Senhor mo encobriu e não manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Então disse eu: não. Então disse: não me enganes. Disse o profeta a Geese: cinge os teus lombos e toma o meu bordão contigo e vai. E se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei.
Então ele se levantou e seguiu Gese e passou diante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz, nem sinal de vida. Então voltou ao encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tem o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou e fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto, uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino, e este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geese e disse: chama a Sunamita. E ele a chamou, e apressando-se ela ao profeta, a este lhe disse: toma o teu filho. E ela tomou e lançou-se aos pés dele, e prostou-se em terra, e tomou seu filho e saiu. Amém? Glória a Deus. Aí aqui fala sobre 2 relacionamentos, né? Vocês entenderam? O que é que vocês entenderam sobre esses 2 relacionamentos? O primeiro relacionamento, né, foi um relacionamento que ela necessitava muito de um milagre imediato, mas como ela não teve creio eu, um grande relacionamento, né, um relacionamento maior com Deus, né, a história dela acabou ali, Deus abençoou, né, e ela foi para seu canto, ficou com seus filhos com a bênção, né. Mas na história da Sunamita é diferente. Quando o profeta perguntou a ela que ela necessitava, ela disse que não necessitava de nada, né? Porque ela disse que vivia, que ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então ela disse: eu não necessito de nada. Mas quando ela viu Eliseu, a primeira vez que ela viu Eliseu, ela disse ao seu marido, né? Aqui no versículo 9. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa por nós é santo homem de Deus. Então, ela viu naquele homem a presença de Deus, né? E ela queria agradar a Deus. Ela queria um relacionamento com Deus, né? Ela não queria nada que Deus fizesse nada para ela. Ela queria simplesmente agradar a Deus. E ela nem pensava, né, como ela tinha tudo naquele momento, né, ela não disse nada. Então o servo de Eliseu foi quem disse que viu, né, que ela não tinha filhos, e falou para o profeta que não tinha filho, ela não tinha filhos e o marido dela já era velho, né. Então o profeta, como Deus é tremendo em misericórdia e maravilhoso sempre, né, quem segue a ele com fidelidade, ele responde com graça, né? E ele deu um filho a essa mulher. Ele deu uma bênção, a maior alegria que na vida dela, coisa que o dinheiro não poderia comprar, né? Que ela tinha tudo, mas ela não tinha a graça de poder ter um filho. E Deus, através de Elias, realizou essa graça, né? E mais na frente, né, ela manteve o relacionamento com Deus, ela começou a dar comida a um servo de Deus. Depois ela já sentiu no coração dela o desejo de fazer um quarto. Ela não precisava fazer esse quarto, ela não precisava. Ele já passava lá, já comia, ela já alimentava, mas ela não precisava. Mas ela quis agradar a Deus, ela quis fazer mais para Deus, e ela
se achou, né, de fazer esse quartinho para deixar ele mais confortável, pôs ali tudo à sua disposição. E ela queria um relacionamento com Deus, não queria só as bênçãos de Deus, né? E Deus, mais na frente, você vê que Deus, ele continua abençoando ela, a família dela, o filho dela, né? Passou mal, teve um mal súbito e chegou a falecer, né? Teve uma dor na cabeça. E ela clamou, né, a Deus, foi lá pro profeta Eliseu e clamou, e Deus mais uma vez, né, como é rico em misericórdia, ele deu a bênção a ela novamente, ele deu novamente o filho a ela, tudo porque ela tinha um relacionamento. E na parte que o marido dela diz assim, hoje não é lua nova e nem é sábado, como vai falar com o profeta, né? Aí a pessoa, quando tem um relacionamento com Deus, né, ela sabia do relacionamento que ela tinha com Deus, ela disse que não fazia mal, né? Porque ela sabia que dentro dela, né, ela sabia que Deus ia atender, a necessidade dela, mesmo não sendo sábado, mesmo não sendo lua nova. Então é questão de dois relacionamentos. Um relacionamento, vou falar sobre relacionamento da gente com Deus. Eu me fiz esse questionamento, falando, né, de experiências minhas, sobre relacionamento da gente com Deus, o relacionamento, como era esse relacionamento, e Deus me fez chegar à conclusão de que um relacionamento com Deus é um relacionamento sério, é um relacionamento que não dá para brincar com ele, né? Esses dias eu pensando, e Deus colocou no meu coração que um relacionamento com Deus é como se fosse um casamento entre um homem e uma mulher, sem malícias, né? Mas Deus, ele é nosso companheiro, sendo que o nosso companheiro, ele é perfeito, né? Ele não tem que se aperfeiçoar ninguém, ele é perfeito. Nosso Deus é perfeito e ele está presente na nossa vida todos os dias, né? E só que a gente tem que, com todo casamento, né? A gente tem que ser submissa a ele, tem que cada vez mais procurar agradá-lo, ter um relacionamento firmado na palavra, porque o casamento que não tem ou não mantém o relacionamento, ele não dura, né? Quando uma mulher casa, né? Quando um homem casa, a primeira coisa que ele tem que ser fiel, a segunda coisa que ele tem que ser submisso, tanto ele como ela, porque por mais que as pessoas digam eu não sou submisso, mas em algum momento você vai ter que abrir mão de algo por causa desse casamento, e da mesma forma é a palavra do Senhor, né? Quando Deus, ele manda o Espírito Santo dele, é uma forma de aliança. Deus, o Espírito dele é uma aliança. Ele diz assim, você é meu. Então, a gente tem que viver esse relacionamento com Deus baseado nisso, né? No amor, na compreensão, entender que nós temos que abrir mão de algumas coisas, como também no casamento é assim, né? Respeitar, ser fiel, andar de acordo com a nossa condição de depender desse casamento. E eu me questionando Deus em oração, assim, perguntando, né, a Deus em oração, Senhor, por que tem muitas pessoas que entram na igreja, se convertem e saem, tem muitas pessoas que passam 40, 50, 60 anos na igreja e saem. O Senhor me respondeu em oração, porque eles não souberam manter o seu relacionamento com Deus. Oração, jejum, buscar a face do Senhor todos os dias, que é muito importante, porque se você tem um relacionamento e você não alimenta ele, seja buscando cada dia mais você melhorar no seu relacionamento, buscando cada vez mais conhecer a outra pessoa, buscando cada vez mais ser mais fiel e verdadeiro com a outra pessoa, conhecendo todos os dias,
mais o seu relacionamento vai estar firmado. E pode vir o que vier, e o relacionamento estando firme em Cristo é um relacionamento saudável, um relacionamento que pode vir provas, pode vir tribulações, pode vir o que vier. Porque num casamento, às vezes aparece muita gente de um lado quanto do outro, falando, fulano é isso, fulano é aquilo, e se você não tiver um relacionamento com a pessoa correta, você vai cair nas armadilhas das pessoas, né? Do que as pessoas estão falando. Mas quando você tem um conhecimento, quando você tem um relacionamento fiel com Deus, né? Você não vai acreditar no que as pessoas estão falando, você não vai cair nas ciladas, mas você vai seguir, né? Firme e fiel nesse relacionamento com Deus. Esta é a palavra que eu tenho para deixar para a igreja hoje. Espero que com as minhas palavras, né, vocês entendam alguma coisa, que o Senhor abençoe a cada um em nome de Jesus.